Capítulo 1060. O conde sanguíneo, Mistral, franziu a testa ligeiramente. Embora não estivesse disposto a admitir, ele disse com bastante honestidade: não creio que tenha havido qualquer vazamento antes disso. Porque se fosse esse o caso, os semideuses da escola de pensamento rosa teriam tido tempo de sobra para usar a resposta da árvore mãe do desejo e abominação Suá, armando uma armadilha mais perigosa e aterrorizante. Não seria algo que um anjo pudesse resolver facilmente. Esta também foi a razão pela qual Mistral disse que a armadilha parecia ser uma armação de última hora e parecia bastante precipitada. Isso provou que não havia espião. Afinal, quem sabia da operação antes desta noite eram os envolvidos. Se quisessem vazar a informação, poderiam ter feito isso antes. A menos que alguém mudasse de ideia ou quisesse usar a urgência do tempo para obter mais benefícios. E tudo isso só deixaria rastros claros. Sharon, de chapéu preto, continuou olhando para o restaurante que havia perdido o teto. Após um momento de silêncio, ela disse: talvez seja uma forma de detectar o perigo por outros meios. Para esta operação, os sanguíneos usaram um artefato selado que poderia até interromper a premonição de perigo de um diabo, muito menos coisas como a intuição espiritual. Possivelmente, Mistral não conseguia pensar em uma explicação melhor. Naquele momento, numa sala do segundo andar do restaurante, além do vinho tinto e da estranha figura evaporando, todo o resto permaneceu intocado, como se nada tivesse acontecido. Originalmente, Sharon e Mistral poderiam tentar usar a adivinhação para encontrar respostas às suas perguntas e restaurar o que havia acontecido antes do ataque. Mas agora, eles não podiam fazer isso porque a área circundante estava iluminada pela lua carmesim. Era equivalente a receber a limpeza correspondente da árvore mãe do desejo. Isso significava que a adivinhação levaria facilmente a essa deusa maligna, e os resultados seriam inimagináveis. Sem esperar que Sharon falasse, Mistral respirou fundo e disse: há incidentes em todos os assuntos. Não existe uma taxa de sucesso de 100%. Vamos finalizar aqui hoje. Se ficarmos aqui por mais tempo, as igrejas poderão descobrir algo errado. Assim que ele disse isso, as correntes pretas penduradas no telhado tornaram-se instantaneamente turvas e ilusórias. O telhado desceu mais uma vez, cobrindo o segundo andar do restaurante e não parecendo diferente de como era antes. É claro que, quando chovesse, definitivamente haveria vazamentos de água. Se houvesse uma tempestade, todo o telhado seria levantado novamente. As gigantescas asas de morcego que cobriam a área encolheram-se na escuridão enquanto a garoa mais uma vez tomava o centro das atenções. Escondido nas sombras, Klein observou a figura da senhorita Sharon rapidamente se tornar transparente e desaparecer. Ele viu uma nuvem ilusória de fumaça subindo e incontáveis pequenos morcegos voando em todas as direções. Ele não pôde deixar de franzir a testa e murmurar silenciosamente para si mesmo. O que exatamente aconteceu? Não era preocupante sofrer um acidente. O que era preocupante era nem saber qual era o acidente. Independentemente do nível de alguém, o desconhecido sempre era assustador. Naquele momento, ele de repente ouviu uma voz pausada. O que, exatamente, aconteceu aqui? Quando Klein virou a cabeça, percebeu que a senhorita mensageira havia saído do mundo espiritual em algum momento, ficando ao lado dele. As 4 cabeças loiras de olhos vermelhos nas mãos dela foram todas apontadas para o restaurante. Você pode ver o que aconteceu aqui antes? Klein perguntou hesitante. Depois que o caminho mutante atingiu o estágio de espectro, o Beyonder estava livre para entrar e sair do mundo espiritual, permitindo-lhes receber revelações diretamente de lá.
Seja sua intuição espiritual ou adivinhação, eram formidáveis nisso. Um anjo correspondente da sequência 2 era definitivamente poderoso em tais aspectos, portanto, Klein perguntou. As 4 cabeças seguradas por Reinet e Tyniker tremeram ao dizer em uníssono, não. Klein assentiu pensativamente. Sem mais perguntas, controlou sua marionete para sair da área. Eileen White, que havia vomitado por um tempo, esfregou o anel que estava incrustado com uma gema azul fantasmagórica. Ele murmurou para si mesmo, surpreso, acabou assim. Através do juramento da rosa, ele podia sentir a frustração, a raiva e a relutância do Conde Mistral em desabafar sua raiva contra uma ou 2 pessoas. Seu julgamento inicial foi que a operação falhou devido a um acidente. Acabou? Ao ouvir suas palavras, Marique ficou igualmente chocado. Na verdade, ele queria perguntar a Eileen White o motivo de sua súbita náusea e careta, mas moderou perfeitamente sua curiosidade e conteve seu impulso. Eles não encontraram o alvo. Eileen tentou ao máximo lembrar o que Conde Mistral tinha visto e ouvido, mas devido ao selo do Marquês Nibis, só foi capaz de ver a situação através do juramento de rosa após a lua carmesim aumentar. E esses sentimentos se tornaram ineficazes rapidamente após a anomalia. Ao mesmo tempo, Eileen murmurou interiormente, o semideus da facção da temperança veio aqui possuindo uma boneca? Que obra de mestre é essa? É simplesmente arte. Não encontrou o alvo? Como pode ser isso? As sobrancelhas de Marique franziram incontrolavelmente. Do seu ponto de vista, tudo na operação estava indo bem até aquele momento. Quer fosse ele, Sharon ou os sanguíneos, nenhum deles tinha motivos para vazar a informação para a escola de pensamento rosa. Quanto a Sherlock Moriarty, ele provou sua credibilidade por meio de inúmeras colaborações. Suprimindo sua imensa decepção e perplexidade, Marique disse sem muita mudança de expressão, então temos que deixar a vizinhança o mais rápido possível. Assim que ele disse isso, sua figura começou a desaparecer, revelando as qualidades de um espectro. Eileen inconscientemente quis perguntar se ele conhecia algum mestre de bonecos, mas depois de abrir a boca, descobriu que isso prejudicava a imagem dos sanguíneos. Portanto, só conseguiu engolir suas palavras. Mesmo que eu conheça aquele mestre, não tenho dinheiro para comprar. Para carregar o fardo da minha missão, tenho que sacrificar algo. Infelizmente, não capturamos o semideus da escola de pensamento rosa desta vez, impossibilitando saber a situação atual de sua sede. Será difícil retomar aquele artefato sagrado da ancestral. Em meio aos pensamentos de Eileen, sua expressão lentamente se tornou séria. Área da Ponte de Becklund, Rua Portão de Ferro, em uma das salas de bilhar do Bar dos Corajosos. Klein, na imagem de Sherlock Moriarty, estava sentado em frente a Sharon e Marique. Após um breve momento de silêncio, Sharon, vestida de preto, sentada em um banquinho alto, disse ao detetive, o que você acha do assunto? Klein pensou por um momento antes de dizer, a influência que a lua carmesim trouxe foi rapidamente destruída. O que você quer dizer é que, uma vez que o semideus da escola de pensamento rosa já havia sentido o imenso perigo através de um certo método ou de uma certa existência, por que ele montaria uma armadilha que não teve nenhum efeito? Marique trocou olhares com Sharon antes de perguntar pensativamente. Sim, Klein assentiu. Ele deveria ser capaz de prever que, sob tais circunstâncias perigosas, uma armadilha deste nível pode ser facilmente resolvida. Então, por que perderia tempo configurando tudo e não fugiria imediatamente? Este é o instinto natural de uma criatura viva. Usando um pequeno gorro, Sharon moveu a cabeça de forma indiscernível. Superficialmente, é uma armadilha. Mas, na verdade, é para encobrir alguma coisa?
Klein respondeu, pronunciando a frase em um ritmo mais lento. Sim, usando tal armadilha para limpar a cena e interromper qualquer adivinhação para esconder a situação real naquela época. Somente se houver um segredo a esconder, um semideus da escola de pensamento rosa correria o risco e permaneceria em cena por um período de tempo tão longo. Mas também é possível que eles não esperassem que tivéssemos um anjo sanguíneo para ajudar a lidar com a armadilha, Marique sugeriu. Klein sorriu e disse: eles não ignorariam o anjo. Para que vocês tenham lançado um ataque preciso contra os membros ocultos da escola de pensamento rosa em Backlund, vocês devem ter desertores que os conheçam bem. Ele estava se referindo à existência de Reinet Tainiker. Que segredo eles precisariam encobrir? Sharon pareceu aceitar a suspeita de Klein quando se sentou e perguntou. Klein balançou a cabeça. Existem muitas possibilidades. Talvez tenham descoberto o segredo do ataque a tempo. Talvez estivessem planejando tramar algo em Backlund. Dito isto, Klein tentou considerar se a escola de pensamento rosa estava associada à atual situação tensa em Backlund, mas percebeu que não havia lugar para eles. Sejam as divindades ortodoxas ou os deuses malignos, era improvável que colaborassem com a árvore mãe do desejo. Isso intrigou Klein ainda mais. Ele não sabia que tipo de acidente tão desconhecido iria acontecer. Ele parou por um momento enquanto passava o olhar pelos rostos de Sharon e Marique. Em suma, precisamos ser cuidadosos e cautelosos. Precisamos evitar vir aqui também. Sim, sob a premissa de que você pode garantir sua própria segurança, tente monitorar outros membros da escola de pensamento rosa novamente e veja se conseguimos descobrir o segredo que eles estão escondendo. Obrigada. A figura de Sharon flutuou e fez uma reverência. Marique fez o mesmo. As chamas escarlates subiram enquanto Klein desaparecia de seu lugar. Pelo acordo, como não teve oportunidade de agir, a única remuneração que recebeu foi uma ajuda gratuita de Reinet Tainiker. Depois de retornar à rua Bocklund, número 160, Klein tirou a roupa e foi para a cama cedo, na esperança de acordar cedo. De repente, ouviu uma série de apelos ilusórios. Era de uma mulher. Senhorita. Justiça. Com um palpite, ele assentiu e entrou no banheiro. Deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Como ele esperava, a suplicante era a Justiça Audrey. Esta dama reuniu 12.000 libras em dinheiro, esperando que o Senhor Louco pudesse transferi-lo para o Senhor Mundo para completar a transação das características de Beyonder do caminhante dos sonhos e hipnotista. Sim, se o ritual puder ser substituído pelo abraço do anjo, a senhorita Justiça pode tentar avançar nos próximos 2 dias. Quando isso acontecer, é hora de colocar na programação a exploração das viagens de Groselli. Leonard já se tornou um bruxo espiritual há dias e não tem nada para fazer. Klein deu um suspiro de alívio e respondeu à senhorita Justiça, fazendo-a começar o sacrifício. Com a situação atual cada vez mais tensa, com cada vez mais fatores desconhecidos, ele desejava se fortalecer o mais rápido possível. Isto incluía muitos aspectos. Primeiro, o aumento no número de marionetes e artefatos selados. Segundo, a recuperação dos seus ajudantes. E em terceiro lugar, uma maior compreensão das informações e dos segredos. Isto o ajudou a conhecer a verdade e a obter a verdadeira atitude que as diferentes facções têm, assim, encontrando uma oportunidade interna. A exploração das viagens de Groselli correspondeu ao terceiro ponto.